Fala comigo, meus gloriosos. Aqui quem fala é Gabriel Barros. Para quem não me conhece, eu sou advogado. Quem está chegando agora, por favor, peço que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Porque hoje eu vou falar sobre o coach Rubens, né? O que está acontecendo com ele? Ele publicou um vídeo, fez um vídeo lá falando que está doente, né? E falou sobre um problema sério que eu quero analisar sobre algumas vertentes aqui sociológicas, né? Então não vou entrar em um mérito medicinal propriamente, né? Que não é a minha, mas dizer, sobretudo, no tocante a essa questão da obesidade, que foi o que ele tratou, certo? Seguinte, né? Não gosto do discurso que individualiza problemáticas sociais, certo? Então, por mais que ele inspire pessoas, que venha fazer algum tipo de cronograma, algo assim, para que as pessoas também consigam ficar engajadas em praticar atividade física, né? Essa coisa de você se culpabilizar por um problema social, como por exemplo uma doença que é a obesidade, já é reconhecida aí pela ONU, pela OMS também, né? Isso, isso que eu acho ruim. Isso é um sintoma também da nossa sociedade neoliberal, basicamente que permeia o Ocidente, né? Então, ele é um brasileiro, né? Mora nos Estados Unidos, que caso alguém dissesse, não, mas ele mora nos Estados Unidos e tal, não sei o que, né? Então a obesidade ela não pode ser tratada como um problema individual. Essa que é a questão aqui, né? E esses coaches aí e tal, não é nem uma questão propriamente dele, né? Mas essa galera maromba também tem muito esse discurso individualizante, que é um discurso tipicamente neoliberal, certo? Esse discurso do mito do empreendedor, coisa desse tipo, então tudo depende de você. Se você também não conseguir, a culpa é sua. Então ele ficou lá dizendo, que a culpa é minha, porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Enquanto eu preparava, montava treinos e tal para outras pessoas, eu não fazia para mim mesmo, né, e tal. A questão não é dizer que isso não existe, os indivíduos, né, não existem, mas a gente está inserido em uma sociedade. E é como eu falei, já tem um reconhecimento científico que a obesidade não é um problema individual. Então não tem como puxar para si toda essa carga de uma doença. Esse que é meu ponto. Você não puxa essa carga toda dessa doença, certo? Porque diz respeito a aspectos sociais também. Então, esses metadiscursos que são divulgados aí pela mídia, nas redes sociais também, que representam, né, o peso corporal como uma consequência de estilo de vida também, né, é muito ruim. De maneira que equipara a gordura com doença e a magreza com saúde. E, consequentemente, os gordos, então, seriam pessoas preguiçosas. Então, esse que é o ponto da questão, né? Muita gente que for obesa, por exemplo, vai se considerar um preguiçoso e muitas vezes não é isso, sabe? Tem muito mais do que isso, tem questões ali, enfim, genéticas e outras coisas sociais também, que vão envolver e vão fazer com que a pessoa chegue nesse ponto de doença, entendeu? Então, nas sociedades neoliberais, né, nas quais o indivíduo autônomo e autorregulado, né, é altamente valorizado, a construção social relativa às pessoas gordas é especialmente condenatória. Esse que é o lance aqui, né? E até as pessoas que são bastante afetadas também, são pessoas vulneráveis de maneira socioeconômica, né? Então, as pessoas que estão em condições ruins economicamente também são submetidas cada vez mais a alimentos ultraprocessados, né? Então veja que não é também só uma questão de, por exemplo, quando você sai de uma pobreza ou quando você sai de uma situação financeiramente ruim, digamos assim, onde você não tem a condição de fazer os lanches que você pretendia, coisa desse tipo, né? Como ele falou, né? Que ele era um cara ali, não era exatamente pobre, né? Tal, mas enfim, quando começou a ganhar grana, né? Então tem a condição de comer muita coisa, o que queria, né? Descontou tudo ali na comida, né? Então veja que não é só uma questão de quem consegue galgar voos aí financeiros maiores, né? Para quem está também inserido em uma lógica financeiramente menor, também fica exposto por conta dos alimentos ultraprocessados, inclusive essa certa cultura do fast food também, né? Essa indústria do fast food, que permeia o Ocidente, que é dominado pelo imperialismo americano, estadunidense. É isso, né? Então tudo isso está entrelaçado também. Então não é uma problemática individualizante, não é individual, certo? A gente tem que ficar atento para isso. E muitos desses marombas aderem a esse tipo de discurso que me parece bastante ruim.
Então essa é a reflexão aqui rápida que eu deixo para vocês, a gente pensar sobre isso. Que a obesidade é um problema social, certo? Não nos igualemos a Margaret Thatcher, né, que dizia que não existe sociedade, mas só indivíduos, né? Esse discurso neoliberal vai muito nessa ótica aí. Então, se você gostou aí, por favor, curta, comente, compartilhe também.